Olá, professor. Olá, turma. Ah, Nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco sobre a usinagem de materiais. A nossa equipe, como vocês podem ver, é composta por dois João Pedros, eu, João Victor e o Daniel Acker. Bem, eh, a usinagem ela é um processo que ele confere forma, dimensão e o acabamento superficial das peças. E tudo essas três operações elas são possíveis por meio da remoção do material. Esse campo da usinagem, ele é muito, ele é muito vasto, ele tem muitos processos bem estabelecidos da indústria, mas por questões de tempo, aqui nessa apresentação a gente vai focar apenas em três, que são o torneamento, a furação e a retificação. E agora eu vou começar a falar mais um pouco do torneamento. Bem, o torneamento, ele é um processo que utiliza um torno mecânico, que é uma máquina que ela combina dois movimentos, o de rotação da peça e o avanço da ferramenta de corte. O torno mecânico, ele é um equipamento muito bem estabelecido na indústria. Ele tem vários modelos e ele pode ser manual ou automatizado, seriam os tornos mais modernos. E aqui embaixo no slide eu estou trazendo a ilustração de um todo, mas vou aqui apresentar outros de diferentes modelos. Bem, aqui a gente tem um torno mecânico, mais à esquerda, certo? Um torno horizontal, desculpa. Ele é mais comum, mas ele não é o único modelo, a gente possui tornos verticais, tornos revólver, que servem para a gente ter uma maior produtividade durante a fabricação de peças. Esse torno, ele consegue trocar as ferramentas de corte com muita rapidez. A gente também tem um torno corpeador, que ele consegue, com a ajuda de uma guia, copiar a superfície de alguma peça que você queira reproduzir. A gente tem o torno platô, que serve para usinagem de peças com um grande diâmetro. E por fim a gente tem o torno universal, que como a outra equipe ele tinha falado, se você consegue dominar o torno universal, você consegue dominar todos os tipos de torno. Bem, claramente no torno ele é possível obter diversos tipos de produtos, entre eles parafusos, porcos, polias, válvulas, os virabrequins e até mesmo esferas. São vários produtos, mas eu não vou me alongar muito neles. Aqui é só mais uma ilustração para dar de exemplo. Agora, entrando um pouco mais no processo em si, o torneamento ele envolve alguns movimentos e forças. Na esquerda, a gente tem os movimentos de avanço da ferramenta de corte, o movimento do corte e a rotação da peça. Nessas movimentações vai estar vão estar envolvidas algumas forças, que no caso é a força de usinagem, a gente pode decompor ela na força de corte, na força de avanço e na força passiva, que ela vai se anular praticamente. Essa velocidade de corte ela vai depender muito de alguns processos, alguns fatores do torneamento, que é o objetivo, se eu quero desbastar a peça ou só dar um pequeno acabamento superficial, a lubrificação da peça, o material da peça, o material da ferramenta e a geometria da ferramenta. Aqui eu trouxe uma tabela mostrando, dando exemplo disso, que aqui nas colunas a gente tem a força e a depender do material, da lubrificação de alguns outros parâmetros, como o ângulo da ferramenta e a velocidade, a força necessária para usinar a peça ela vai mudar. É, Entrando um pouco mais a fundo nas ferramentas, agora,
elas podem ser integrais ou com insertos. Um exemplo de ferramenta integral, a gente tem os bits, que como vocês podem ver, eles são contínuos, por assim dizer. E os briquetes, como exemplo de ferramentas com enxertos, que eles aqui a gente tem uma haste e as pastilhas, que isso aqui é bem mais econômico, a gente consegue simplesmente substituir essas pastilhas aqui. Algumas características dessas ferramentas, por exemplo, que elas precisam ter uma dureza mais elevada do que a do material que vai ser usinado. Elas precisam ter uma boa resistência à flexão e uma boa tenacidade. Acho que tem que ter uma boa resistência a quente, uma boa resistência à oxidação. Enfim, entre vários outros característicos, certo? Mas só que os materiais usados para ferramentas, eles não vão conseguir unir todas as características que estão listadas nesse slide. Para ser muito boa em alguma característica, a ferramenta ela vai perder em alguma outra. Não dá para ter o melhor dos mundos, por assim dizer. Aqui eu trouxe só um slide exemplificando os tipos de materiais para as ferramentas, só para mostrar que não é feito as ferramentas de corte, elas não são feitas apenas de materiais metálicos, elas podem ser cerâmicos, até mesmo diamante. Mas, claro, obviamente tem que ser materiais bem duros e que alinhem todas aquelas características que eu citei anteriormente. Agora falando um pouco mais dos parâmetros das ferramentas, o principal parâmetro que eu vou falar é a geometria, que ela influencia muito na geração e ejeção do de cavaco, nas forças utilizadas para cortar a peça, no desgaste da ferramenta, e tudo isso, obviamente, vai influenciar na qualidade final do trabalho. Como eu tinha dito, na ferramenta ela- a geometria dela vai ser o principal, e aqui eu trouxe alguns ângulos presentes na ferramenta, que são o ângulo de folga, o ângulo de cunha, o ângulo de direção, por exemplo, entre outros. Eu busquei essa ilustração aqui para que vocês possam visualizar melhor. Por questão de apenas três para ter algo mais conciso. No caso, o primeiro ângulo que eu vou apresentar é o ângulo de folga, que é justamente essa diferença, esse espaçamento entre a ponta da ferramenta, né, e a peça. E ele diz muito sobre a folga entre a peça e a ferramenta. Quanto maior o ângulo de folga, menor vai ser o desgaste da peça, porque vai ter menos atrito. Aí aqui só ilustrando que quanto maior o alfa, menor vai ser o beta, e que o alfa geralmente está entre 6 a 12 graus. O segundo ângulo que eu tenho para mostrar, e até a outra equipe tinha falado dele também, é o ângulo de saída, no caso é esse ângulozinho aqui. Se ele for positivo, isso quer dizer que os materiais possuem boa usinabilidade. Isso se deve porque a gente não vai precisar de tanto esforço para realizar a usinagem. Agora, já se o ângulo de saída ele for negativo, o, ele vai, isso é comum para materiais mais rígidos, onde vai haver um aumento do esforço de usinagem e o cavaco ele vai teoricamente se dobrar em cima de si mesmo, né? Aí isso vai, claro, desgastar mais a peça e tudo. Por fim, o último ângulo que eu vou mostrar aqui é o ângulo de ponta ou quina, que ele diz respeito à resistência da cunha de corte. Ou seja, quanto maior esse ângulo for, no caso esse aqui, menor vai ser a resistência da cunha. Se a resistência vai ser menor, isso quer dizer que ela vai se desgastar mais. E bem,
Agora eu vou passar um pouco a palavra para o João Pedro. Oi, turma, professor, é um prazer. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de furação da usinagem. Começar com os conceitos fundamentais, né? O processo de usinagem, ele tem como principal, né, é o corte rotativo e o movimento de avanço, que se dá na direção própria do eixo. E para realizar essa furação, a gente vai utilizar de uma ferramenta chamada broca, e ela possui dois gumes, com o qual ela vai realizar esse furo na cavidade da peça, né, normalmente em formato cilíndrico. E isso existem diversos tipos de brocas, mas o que a gente vai mais focar nessa apresentação é com o formato helicoidal. E para executar a furação, a gente vai utilizar essas brocas e uma furadeira em si. Queria destacar logo também que a velocidade do corte ele vai de um máximo nas suas periferias, nos seus extremos, até um valor zero no seu centro. Ele vai promover, ou seja, né, ele vai promover um desgaste maior nas quinas com os seus cantos vivos. Além disso, eu queria destacar que ele é um processo de maior importância nas aplicações do processo de usinagem, porque cerca de 20, 25, até em pesquisas, outras pesquisas mostram que cerca de 30, 35 dos processos, das aplicações realizadas, no total, são de furação. Passagem, Pedro. Vou falar um pouco agora dos tipos de furação. Eu escolhi três, mas na verdade existem diversos tipos de furação. Queria falar um pouco da furação em cheio. A furação em cheio é utilizada em peças que precisam ter um fundo cilíndrico, na forma de cavaco. A gente usa a furação em cheio para que seja possível retirar todo o material que fica entre a abertura e o furo final. A furação com pré-furo, ela, como é que eu posso falar? É utilizada em peças que já possuem um furo ou mais furos, né? Na criação desses primeiros furos, eles utilizam instrumentos com tamanho reduzido. E para isso, o furo, então, ele vai precisar ser alargado, né, no caso, no próximo furo, por uma broca mais adequada, né? E a trepanação, que é um processo que garante que apenas uma parte da peça vai ser reduzida a cavaco. Ela permanece um núcleo maciço, compreendido na parte final da peça, como vocês conseguem ver na imagem. Pode passar, Vitor. Eu falar aqui um pouco das máquinas, queria destacar algumas coisas antes de apresentar elas. Elas são responsáveis por garantir a energia para os movimentos, né, fundamentais da Brox, é o que não suporte. Mas apesar de sua principal função, a furadeira também é utilizada em outras aplicações, como o alargamento e rebaixamento. A furadeira possui um motor e é responsável por aplicar esse movimento de rotação. E também existem diversos tipos de furadeiras, como eu vou mencionar agora. Passagem. Existe a furadeira manual, também é conhecida como hobby, é a mais simples de todas. A furadeira radial, na qual ela consegue se locomover radialmente por uma base. Eu já escutei quando eu estava pesquisando que esse suportezinho ele pode ser feito de ferro fundido também. Existe a furadeira de coluna, que a gente consegue alterar verticalmente a distância, né, para peças maiores. E a gente também consegue rotacionar essa superfície, né? Existe a furadeira e roscadeira de bancada duplo fuso. Como o nome já diz, a gente consegue fazer a furação e roscas em tubos, né? E a furadeiras em série, que basicamente é uma sequência, né? Utilizando brocas de tamanhos diferentes. Como, por exemplo, para auxiliar a fazer processos com pré-furo mais rápido, né? Ser executados mais rapidamente. Pode passar, Vitor. Queria apresentar também os componentes da furadeira vertical, que a partir dessa imagem a gente consegue identificar a base, coluna, a mesa, sistema motriz, a alavanca de coordenação da ferramenta,
a árvore de trabalho, o mandril e a broca mesmo. Todos identificados com sua localização e seu nome técnico. Show. Vou começar agora falando dos esforços. O sistema, né, de forças em brocas, ele se dá basicamente por essas imagens representadas à direita, e temos as forças principais que interagem sobre ela: força passiva, força de avanço, força de corte. Basicamente quase que as mesmas forças que o João Vitor apresentou quando ele estava falando sobre os esforços, torneamento. E eu vou falar de cada uma delas agora. Pode passar, João Vitor. Mas antes disso, eu vou querer apresentar alguns detalhes. As forças, elas podem ser determinadas através de equações, vocês vão ver já já, e elas vão depender de basicamente 3 tópicos importantes: o diâmetro da broca, nível de avanço que a broca vai ter e propriamente do material que a gente vai estar furando. Além disso, elas também contribuem às características, né? O tipo de broca, as condições externas, influenciam as secundárias sobre determinadas dessas constantes. São fatores além que devem ser considerados, mas não estão diretamente ligados às equações, né? Como, por exemplo, o ângulo de ponta, o ângulo de hélice, qualidade de afiação da ferramenta e fluido de corte empregado. Primeira equação vai ser a força de corte. Ela corresponde à parcela de força do corte, né, que atua em cada um dos gumes. Lembra que são 2 gumes. E é decorrente da resistência ao corte no material usinado, tendo grande influência sobre o momento torsor, na qual atua na furação. O momento torsor também vou apresentar ele mais tarde, mas basicamente essa é a equação que nós utilizamos para determinar a força de corte. Força de avanço é a resultante da soma das parcelas das reações ao avanço do gume do corte e do gume transversal. Como o gume transversal atua no sentido de estrudar o material para os gumes principais, a parcela, a respectiva força de avanço, ela pode ser igual ou até mesmo maior que a força de avanço dos gumes principais, de corte, né, no caso. É importante conhecer ela para ter certeza que o eixo da máquina vai ser capaz de suportar essa operação. Lembrando que eu tinha falado, né? Nas extremidades, a força vai ser maior, né? Vai ser uma parte da broca que vai receber a maior quantidade de tensão. Pode passar, Júlio. A força passiva, eu não consegui determinar uma fórmula específica para ela, então eu trouxe só o que ela representa, né? Ela atua parcela do gume principal, eu vou demonstrar onde é que ficam essas parcelas depois. E as forças passivas atuantes nos gumes, elas tendem a se anular mutuamente. É desprezível quando comparada com as forças de corte e avanço, que atuam na direção de raio, né, da ferramenta, no eixo. Contudo, para afiliações simétricas dos gumes, os mesmos em brocas não simétricas, tais como broca, canhão, BTA e ejector. São uns exemplos. Enfim, eu queria falar também um pouco do momento torsor, que é o resultado das forças atuantes nos gumes principais da ferramenta e são responsáveis pelo momento torsor. Eles contribuem em cerca de 70 a 90% do valor. Aí temos todas as variáveis e os parâmetros, né, da equação. Pode passar, Jovita. E por fim, a potência do corte, que basicamente vai ser o resultado do produto entre o momento torsor e a velocidade angular da ferramenta. E para terminar, os esforços, queria apresentar algumas equações de cinemática, né, que as operações de furação apresentam. Creio que essas equações não estejam limitadas a somente furação, mas são bem amplas, né, em seus significados. Temos a velocidade de corte, temos a velocidade de avanço. E apresentar algumas ferramentas para furação. Como eu tinha dito, as ferramentas de furação são basicamente as furadeiras, as brocas, e elas são determinadas de diversas formas. Eu separei 4. São brocas com pastilhas intercambiáveis, brocas com ponta intercambiável, brocas inteiriças de metal duro e rosqueamento com macho. Passagem, Vitor. Eu separei também
uma imagem que determina os setores da broca helicoidal. Hoje nós conseguimos perceber a localidade onde fica o gume principal, transversal, a face, a guia, a direção do corte e o seu canal, junto com o avanço que está a furação. Pode avançar. Sobre os materiais de ferramentas. As brocas, elas precisam ter um certo nível de qualidade para elas poderem atuar com certa eficiência. E parâmetros como tenacidade, resistência à compressão, abrasão, resistência térmica, ao choque e à fadiga são essenciais para que a broca seja selecionada. E para isso, os principais materiais utilizados são aço rápido e metal duro. Ferramentas integrais com inserto. E eu queria destacar alguns motivos principais que ocorrem desgastes nesses brocas helicoidais. Pode ocorrer de diversos tipos de desgaste. Desgaste de flanco, nas guias, no gume transversal, desgaste de cratera, do gume postiço, ou até mesmo a própria fratura em si da ferramenta. Enfim, eu queria destacar também as propriedades de furação, com esse gráfico que vocês podem ver. O intuito ele é de comprovar e tentar quantificar essa deformação plástica, né, da zona que foi afetada pelo corte. E para isso foram realizados ensaios de microdureza. São 5 indentações diferentes, representadas por cada, né, curva, A1, A2, A3, A4 e A5. Como vocês podem ver, como foi apresentado aí pelo gráfico, A1 ele apresentou baixos valores de microdureza a partir das proximidades da superfície. Isso provavelmente foi devido ao aquecimento dos processos de furação. A2 e A5 eles apresentaram comportamentos próximos ao valor de suas médias de microdureza, o esperado. A3 e A4 sofreram um endurecimento nas proximidades da superfície usinada, garantindo uma microdureza maior nas proximidades de superfície e suas microdurezas médias. E acredito que é isso. A parte de furação, vou passar a palavra para o João Pedro Tabosa, continuar a nossa apresentação. Olá, professor, olá, turma. Agora eu vou começar a falar sobre a retificação. Bom, a retificação é um processo utilizado para melhorar o acabamento e a exatidão das dimensões da peça. Após feitos todos os processos de fabricação da peça, geralmente após outros processos de usinagem, mesmo furação, como torneamento, como outros mesmo, ainda sobra algum sobremetal na superfície que outros processos de usinagem têm dificuldade. Desculpa, parece que cortou um pouquinho aqui. Bom, repetindo, o processo de retificação ele é utilizado para melhorar o acabamento, a exatidão e as dimensões da peça. Bom, após todo o processo de usinagem, todo o processo de fabricação da peça, inclusive da usinagem, o processo de retificação ele vai simplesmente dar o acabamento. Ainda sobra algum sobremetal ali que é muito pequeno para dar uma exatidão com os processos de usinagem, então a retificação ele simplesmente tira esse sobremetal na peça. Então, em torno de 0,2 a 0,5 milímetros da superfície é retirado apenas para dar um acabamento melhor de superfície e essa exatidão nas dimensões das peças requisitadas. Pode passar, João. Bom, com relação às máquinas, todas as máquinas são as retificadoras ou retíficas, e essas máquinas existem 3 tipos diferentes, dependendo na necessidade do cliente, da necessidade da especificação da peça. Pode passar. Bom, esses 3 tipos seriam a retificadora plana,
a retificadora cilíndrica universal e a retificadora sem centro, a centerless. Pode passar, João Vitor. Falando um pouco agora sobre a retificadora plana. A retificadora plana consiste na ferramenta, basicamente fixa, ela só vai subir e descer para encostar na peça, só ajustar mesmo o tamanho, mas durante o processo ela vai ficar fixa. A mesa, ela é uma mesa com uma placa magnética e essa mesa ela vai ficar oscilando. O operador ele vai conseguir ajustar tanto a amplitude quanto a velocidade que essa mesa vai ficar oscilando e basicamente também ele vai conseguir controlar a profundidade que a peça vai estar. Bom, quando a peça é colocada em cima dessa mesa, o disco abaixa e encosta na peça, e esse disco, esse rebolo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre depois, ele gira em altas velocidades e ele é um material abrasivo. Então, quando ele encosta na peça, ele vai tirando um pouco lá da sua espessura até e deixando um bom acabamento ali em cima. Como é um material abrasivo, ele não vai tirar muito, ele literalmente só vai tirar um pouco da espessura, tanto que é o desejado, né? E basicamente esse é o tipo de retificadora plana. Existem dois tipos de retificadora plana. Existe a plana tangencial, que é esse discozinho com a parte do disco, o eixo paralelo à peça, e tem a retificadora plana vertical, que o eixo do disco, o eixo de rotação do disco, ele vai estar vertical, perpendicular à superfície da peça, que ele vai ser cortado. Pode passar. Bom, agora aí eu tenho um vídeo só para demonstrar um pouco sobre a retificadora plana. Só para mostrar o que eu acabei de dizer, mostrar um pouco do processo. Todos os processos de retificação têm muito uso de lubrificante, mas não para diminuir o atrito. O líquido aí é total inteiramente refrigerante para não dar problemas de aquecimento e acabamento, provar soldagem. Pode passar, João Vitor. Bom, agora falando um pouco sobre a retificadora cilíndrica universal. Nesse caso, a peça vai ficar fixa até certo ponto, ou ela pode ficar fixa pelo o fixador universal, que outra equipe também já falou, acredito que foi a equipe 1. Esse cilindro ele vai ficar preso nesse retificador e o disco vai se aproximando e retificando a superfície externa, esse disco maior de trás, ou essa peça vai se aproximando e esse torno menor da frente ele vai cortando, ele vai retificando a circunferência interna. Bom, também é possível que seja feito o apoio das duas pontas, e nesse caso, apenas o disco de fora vai ser utilizado. Ele não vai utilizar não vai ser possível, logicamente, fazer o contorno interno da peça. Pode passar, João Filho. Bom, agora só um exemplo, tanto de externo quanto interno da retificadora cilíndrica. Como eu disse, o procedimento é mais ou menos o mesmo. Como a retificadora vai ficar fixa, quem vai se aproximar vai ser o rebolo, que vai, no caso, a peça vai ficar fixa e o rebolo, que é a ferramenta, vai ficar oscilando. Pode passar, João. Bom, o grande problema das retificadoras, tanto planas quanto cilíndricas, é que o processo de retificação nelas demora demais. Então, para auxiliar esse processo, quando você tem uma alta demanda de peças,
a gente utiliza a retificadora centerless. Ela é praticamente uma retificadora cilíndrica, mas pode ser utilizada às vezes para superfícies planas, mas ela simplesmente é muito mais automatizada. O operador ele simplesmente vai colocar a peça na entrada, nessa régua de apoio, e essa peça ela vai percorrer, ela vai ser trazida por um rebolo de arraste e vai ser retificada por um rebolo do outro lado, né, um rebolo de corte. E enquanto ela vai avançando, o operador já pode ir colocando outras peças e fazendo assim uma linha de produção. Em instantes você produz várias peças e é por isso que ela é usada, simplesmente produção em massa. Pode passar, João Vitor. Aí é um exemplo. Sendo controlado todos os parâmetros, né, calculados o quanto ela vai avançar, como ela vai avançar, é possível simplesmente colocar e deixar a máquina fazer o trabalho dela. Bom, agora falando um pouco sobre a ferramenta utilizada para esse corte. Para toda máquina retificadora ou toda retífica, eles utilizam rebolos. Rebolos é uma ferramenta abrasiva que gira em alta velocidade para poder retirar o material da superfície. Pode passar. Bom, esse rebolo ele tem vários materiais. Ele vai depender do material abrasivo. Pode ser tanto carbonato de silício quanto óxido de alumínio e diamante. E também vai depender do aglomerante que segura esses abrasivos, assim, segura até certo ponto. O aglomerante pode ser vitrificado, de silicato, resinóide, borracha, metálico. Também existem várias formas e padrões de rebolos. O rebolo, esses materiais, o aglomerante, ele vai ser o definitivo para a dureza. No caso da dureza do rebolo, a gente não diz a capacidade de cortar o metal, mas sim a capacidade do aglomerante de manter o abrasivo ainda no rebolo. Quanto mais duro o aglomerante, quanto melhor o aglomerante, mais duro vai ser o rebolo. Então, mais dificuldade vai ser do rebolo de soltar aquele abrasivo. E o contrário é exatamente o oposto, né? Quando o aglomerante ele é mais fraco, vai ter um abrasivo, um rebolo mais mole e logo assim que com mínimo esforço, né, com mínimo tempo, o abrasivo vai sendo retirado dessa ferramenta. Pode passar, João Vitor. Bom, como eu disse, existem vários tipos, vários materiais, várias medidas e etc., várias formas, e cada uma vai depender do material que a gente está querendo retificar. Então, tipos de abrasivo, dureza, o tipo de aglomerante, a granulometria, a porosidade desses rebolos, eles vão indicar para nós um tipo certo de material que a gente pode usar. Como eu havia dito antes, para materiais duros, as peças mais duras, a gente vai usar rebolos moles, porque o rebolo mole ele vai ter mais facilidade de soltar o material. Então, como para materiais duros, o abrasivo ele vai se desgastar mais rápido, assim que o abrasivo se desgastar, ele vai ser soltado por atrito e assim a gente consegue aumentar a durabilidade do material. Para os materiais moles, agora as peças são mais moles, a gente vai conseguir cortar com mais facilidade. Então, são usados os rebolos mais duros, porque eles conseguem manter o abrasivo por mais tempo e conseguir maior utilização deles. Bom, a porosidade ela também vai depender das especificações finais
desejadas, e basicamente todos os requisitos geralmente são tabelados. O tipo de aglomerante, o tipo de abrasivo que a gente vai usar, o tipo de abrasivo que a gente vai querer, e a gente vai ter uma tabela para, geralmente, é a indústria que sabe, né, mais por experiência, e a gente vai saber qual é o abrasivo e qual o aglomerante que usa. Geralmente são dados empíricos mesmo. Pode passar, João Vitor. Bom, agora considerando os esforços. O primeiro esforço que a gente poderia calcular seria a quantidade de espessura que vai ser retirada na retificação. Essa quantidade de espessura ela vai depender da profundidade da usinagem, que é esse tamanho, é exatamente o máximo de onde o rebolo está conseguindo alcançar, e a velocidade da peça dividida pela velocidade da mesa, né? Aí, essa relação ela vai nos dar a quantidade de espessura que foi cortada já. Pode continuar, João Vitor. A espessura máxima que a gente pode cortar, ela vai depender também da distribuição dos grãos no rebolo. Como o rebolo é um abrasivo, ele vai ter grãos espalhados de forma aleatória, em orientações aleatórias. Então, quando a gente já sabendo uma ideia, um espaçamento médio entre esses grãos, a gente consegue determinar aí uma espessura máxima que pode ser retirada dado o rebolo. Pode passar, João Filho. Bom, agora falando um pouco mais sobre as potências, a potência, nesse caso, vai ser dada pela força multiplicado pela velocidade. Como a velocidade de rotação do rebolo é extremamente maior do que a velocidade de movimento da mesa, ou seja, a velocidade de movimento da peça, a gente pode simplesmente desconsiderar a velocidade de movimento da peça. Então, a gente pode considerar como a potência a força vezes a velocidade do rebolo. E essa força ela vai ser definida aí, como está mostrado na figura, basicamente uma força neutra, uma força normal e uma força de corte. Bom, a energia também pode ser calculada, né? Essa energia U, essa energia específica da retificação, vai ser a potência dividida pela taxa de remoção volumétrica em milímetros cúbicos por segundo ou em joule por metro cúbico, milímetro cúbico. Pode passar, João. Bom, por fim, queria trazer aqui uns produtos que podem ser obtidos com a retificação. Geralmente, essa retificação são feitas em barragens, em algumas engrenagens e motores de combustão, justamente para dar esse retoque final e essa melhoria do acabamento. Basicamente, tirar alguns erros de superfície que podem ter lá, que realmente vão influenciar no produto final. Agora eu vou passar aí a voz para o Daniel, para ele falar um pouco sobre o artigo. Bem, eu estou precisando fazer essas alterações, professor, porque a gente é programado para se apresentar em sala, né? Para apresentar assim, dessa maneira tem que dar um se vira nos 30, né? Eu não consigo editar vídeos, ninguém que consegue, então a gente está utilizando o OBS para gravar e depois a gente vai upar no YouTube e mandar para o senhor e para que a turma consiga ver. Esse aqui é o artigo que eu escolhi e eu mostrei para o pessoal. Eu procurei esse artigo e mais outros dois, mostrei para eles. A gente optou por ficar com esse daqui. Basicamente, esse artigo ele é de uma universidade indiana, né? É de desse rapaz, o Satya Surya, que ele é graduando em engenharia. Desculpa, ele é graduado em engenharia mecânica. E o mestre, né, que tem mestrado em CAD e CAM, né, que é a ferramenta de projeção
utilizando software e a outra é de manufatura utilizando softwares. Esse artigo ele vai abordar um dos processos de usinagem que a gente escolheu, que é o torneamento, né? E o título dele a gente vai analisar os parâmetros de corte, né? Numa operação de torneamento de um material já especificado, né? Utilizando o Minitab, que são ferramentas são softwares utilizados pela estatística aí, né? De análise estatística. Pode passar, por gentileza, João Vitor. Aqui eu peguei o abstract dele para definir, dar algumas definições, né, que são importantes para a pessoa que for um pouco mais leiga, alguém que não tem familiaridade com alguns softwares, vai precisar ter para conhecer, para poder entender o que ele está propondo aqui nesse artigo, né? Uma das primeiras coisas o que ele vai fazer nesse artigo ele vai fazer uso do Taguchi, do método Taguchi, né, de otimização, e da metodologia de superfície de resposta para analisar parâmetros de um aço, né, uma superliga de níquel chamada Inconel 718, né, que ele vai modelar elas no Creo 2.0 e vai passar para o ANSYS, fazer o processo no ANSYS, utilizando uma ponta de carboneto cementado, né? Que é a ferramenta que ele vai utilizar. E aí, depois que ele fizer essa simulação no Creo, no ANSYS, ele vai pegar os resultados, botar na metodologia Taguchi e na metodologia de superfície de resposta para poder avaliar quais são os melhores parâmetros aí, os parâmetros ideais. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso na metodologia. Então tá aí, o método Taguchi ele é desenvolvido pelo Genichi Taguchi, né? E ele tem como objetivo o controle de qualidade dos produtos e processos, bem como o aumento da produtividade e redução de custos. Em que sentido, né? Utilizando esse modelo matemático, né? A gente consegue evitar o desperdício de matéria-prima, né? Para avaliar como que eu vou otimizar o processo, como que eu faço para ter menos... vou ter menos desperdício de resíduo na hora de fazer os testes, né? Ao invés de eu utilizar vários corpos de prova, várias amostras, eu vou diminuir isso, vou só conferir, talvez, se você quiser ser mais Caxias, né, digamos assim, você consegue conferir se o que o computador te gerou tá tudo certinho. E a metodologia de superfície de resposta, ela anda ao lado da metodologia Taguchi, né? Porque com ela você consegue traçar relações entre variáveis que são explicativas e variáveis que são de resposta, né? Que é feito na alteração de uma determinada variável na hora que você está fazendo experimento. Esse artigo foi muito legal eu ter escolhido ele, porque eu também estou fazendo a disciplina de não ferrosos. E essa liga, né, essa superliga de níquel, desculpa, a Inconel 718, eu tinha como pesquisar sobre ela no livro-texto do professor, do Cássio Barbosa, na verdade, que é um livro brasileiro. Desculpa novamente. E aí, falando um pouco sobre essa liga, né, ela é utilizada geralmente por causa da sua resistência, né, a tempo e ações mecânicas, as ações do tempo e de ações mecânicas, e é utilizado bastante em ambientes marítimos. Pode passar, por gentileza, João Vitor. Aqui são algumas composições. Está duplicada essa tabela, mas é porque justamente para eu peguei de um site que oferece um produto. A composição não está completa. Contudo, verificando no Cássio Barbosa, dá para ver que as outras ligas, o percentual de outros ligantes, de outras impurezas, né, é bem baixo e eles não alteram. Isso aqui é a composição
principal, a que é comercializada. E as tabelas duplicadas é porque é uma tabela que foi puxada lá da própria literatura. Com algumas medidas, né? Densidade, ponto de fusão, etc. Passando para o próximo slide. Só para falar que foi utilizada uma ferramenta de carboneto cimentada, né? Uma daquelas que o João Vitor citou. Foi utilizada uma cemented carbon tool. E aqui a gente utilizou o Creo 2.0, né? Novamente, que é um aplicativo de design auxiliado por um computador que oferece suporte de design de produtos para fabricantes discretos, né? Fabricantes discretos significa que é precificado, né, para poder utilizar esse aplicativo, mas enfim, a gente se vira para poder fazer artigo. Imagino que foi isso que o rapaz fez. E o ANSYS do mesmo jeito, né? Um software de elemento finito, pago também, mas você se vira para poder utilizar, né? E ele é utilizado nas mais diversas classes de problema de engenharia, né? Justamente por causa dessa questão, você consegue inserir, você consegue imputar bastante coisa nele para poder realizar ensaios. Indo agora para a parte do que ele fez mesmo, né? Pode passar, por favor, João Vitor. Indo para a parte do que ele fez mesmo, né? Eu vou falar um pouco dos dados de entrada e de saída, né? Durante a metodologia aplicada, tudo que ele fez. E depois eu vou falar sobre a conclusão. O que acontece? Quando a gente vai estudar o torneamento, a gente vê que muita coisa vai influenciar, né? O ângulo de entrada, a variação do módulo de um para o outro, o que eu vou utilizar de lubrificante, né? De lubrificação, enfim. Isso não é bem definido no artigo. Essas coisas não são bem definidas no artigo. Porque o artigo ele é mais focado em melhorar esse processo, né, feito no Inconel 718. Mas eu acho que... E eu acho que também porque um artigo ele tem poucas páginas, né, para você definir ali o que você vai fazer, o experimento e etc. E aí o rapaz acaba não colocando nada importante sobre isso. Mas aqui a gente tem a densidade do material, né? A gente tem aqui a ferramenta, né? E tem do Inconel 718. Ele utilizou tubo, né? Ele modelou de uma maneira de tubo. A gente tem o Inconel também em formato de chapa. Inclusive o Cássio Barbosa ele aborda, mudam-se as propriedades para a barra e pro tubo. Tem aqui a densidade dos dois, o módulo de Young, você vê que um é muito maior que o outro, justamente para utilizar como ferramenta. E a chamada vai terminar em 10 minutos, que maravilha. Pode passar aí, por favor, João Vitor, que eu acho que eu consigo terminar aqui antes disso. Vamos lá, isso aqui são os resultados da tabela, né? De acordo com aquelas fotos lá que a gente teve. Os resultados da força sendo aplicada, né? O quanto que deformou, o quanto que teve de estresse. Mas isso aqui são valores intermediários, né? Porque o que vai importar mesmo é o que ele vai utilizar na metodologia, que ele escreveu lá na metodologia. Eu acabei pulando, mas pode passar, João Vitor, porque vai estar descrito na tabela. Aqui, ó, a velocidade de corte, né? Ele utilizou 40, 50 e 60 metros por minuto. O quanto que ele estava alimentando, né? Ele utilizou de 0,05, 0,1 e 0,15 milímetros. Eu esqueci o nome eu esqueci essa propriedade, heavy. Enfim, se alguém de vocês me lembrar. Agora, e a profundidade de corte, né, em milímetros. Aí o que acontece? Esses gráficos aí são gerados lá. Eu não acho eles muito bons para poder avaliar nada, porque é muito pequenininho, é muito arcaico, né? Mas o que a gente vai avaliar? Ele pegou, por exemplo, nessa velocidade de 40 metros por minuto, ele alimentou de 0,05 e 0,2. Se eu quisesse fazer uma análise deixando fixo a minha velocidade de avanço, né, meu canting speed, e deixar físico também o meu feed e mudar a minha profundidade de corte,
eu não conseguiria fazer. Então eu ia precisar de uma nova amostra, então eu ia precisar de uma nova simulação. Entendeu? E aí é que entra pode passar aí o slide, João Vitor, por favor. E aí é que vem o método Taguchi. Porque o que acontece? Com aqueles dados gerados, eu consigo plotar eles, colocar eles na ferramenta, né? No método matemático. E eu consigo inferir quais são as propriedades que mais vão alterar o meu estresse, né? O quanto que eu vou utilizar, quanto que eu vou perder para poder fazer o acabamento do material. Qual o método mais otimizado, entendeu? E aí, vendo esses gráficos aí, esse gráfico do canto inferior esquerdo, na verdade, a gente consegue ver que a maior diferença, né? A gente tem aqui as três propriedades, ó. Eu tenho a velocidade de corte, o quanto que eu alimentei a minha ferramenta e a profundidade do meu corte. Na profundidade de corte, a gente vê que para variar do 0.2 até o 0.6, eu tenho uma distância enorme. E como esse gráfico está sendo representado em relação ao desperdício, sendo o mais otimizado, o mais para cima, todos os valores que estão mais lá em cima são os mais otimizados, você vê que a profundidade de corte ela é o fator que mais vai influenciar o estresse, né, que eu vou ter durante esse meu processo. E isso foi inclusive uma das coisas que o rapaz concluiu no fim do trabalho, né? E aqui à direita a gente tem o MSR, né? Que ele vai indicar aqui o que? Quanto mais próximo do zero, né? Que são os meus resíduos. Eu tenho uma linha tracejada e eu tenho nesse gráfico de cima, né? Melhor vai ser para o meu processo, né? Menos desperdício eu vou ter, menos estresse eu vou gerar. E aí, o que acontece? A gente consegue avaliar, pegando os 3 pontos ali do Taguchi e conferindo na metodologia de superfície. A gente pode passar por gentileza o slide. A gente consegue avaliar, concluir algumas coisas, né? Que para esses métodos, né, para ambos os métodos, isso conferiu. A minha velocidade de corte de 60 metros por minuto, ela vai ser a melhor entre as de 40, 50 e 60. A alimentação, a melhor vai ser de 0,05 mm por rotação. E a profundidade de corte, se ela for de 0,2 milímetros, né, a menor dentre elas, eu vou gerar menos estresse e para o manufacturing, né, eu vou ter um melhor ganho. E aí, esse último detalhe, né, que é o coeficiente de determinação, foi de 98,41%, é o quanto que foi efetivo, né, é um termo estatístico, né, coeficiente de determinação, quanto foi efetivo. Volta aí, por gentileza, slide, João Vitor. Né, esse meu último gráfico aí, esse meu normal plot of residuals for stress, o quanto que isso daí vai ser de fato condizente com o resto do estudo realizado, né? Esse rating ele vai de 0 até 1. E aí eu e o rapaz representamos estatisticamente, né? E é isso, por fim. A gente não colocou aqui as nossas fontes, né? Nossa bibliografia. Foi muita coisa, tem só um artigo, tem uma bibliografia de 2, 3 páginas. E a gente vai enviar o vídeo pro senhor junto com o artigo, né? Para caso você queira dar uma avaliada. E é isso, eu acho que ficou claro o que ele fez, os resultados que ele encontrou. E é interessante mostrar esses métodos matemáticos, né? Porque eles são cada vez mais utilizáveis. Imagina que, volta por gentileza, 3 slides, João Vitor. Pronto, passa mais um. Não, passa e passa. Não voltando, passando pra frente, isso. Passa, perfeito, aqui. Imagina que aqui ele fez 9 simulações. Se a gente quisesse avaliar cada um, né, e encontrar quanto que foi o estresse gerado,
A gente ia ter que colocar aqui, né? 3 ao cubo, 3 ao quadrado. A gente ia ter que fazer uma análisezinha combinatória para poder ter a quantidade de testes que a gente ia ter que fazer com material que é muito caro, que é uma superliga de níquel. E é isso. Eu agradeço pela atenção de todos, agradeço pela sua atenção, professor. Espero que o senhor melhore, né? A gente tá apresentando que o senhor tá doente e tudo mais. E eu vou encerrar a gravação aqui. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Alguns dos meninos gostariam de falar mais alguma coisa? Não, Daniel. Não. Ok. Perfeito, vou encerrar aqui a gravação, vou para o YouTube e enviar pro senhor, professor. É isso, até mais.